Boa noite. Boa noite, tudo bem? Se estiver me ouvindo, me respondam aí, por favor, porque como, né, a gente está aqui sozinha, eu acabo não sabendo se vocês estão me ouvindo ou não. Me dá um sinalzinho aí se vocês estão ouvindo, tudo bem? Me diz aí se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre disfunções sexuais, que já era para ter falado umas 2 semanas atrás, mas eu tive um imprevisto. Tá ouvindo, né? Eu tive um imprevisto, não pude, problema aqui pessoal, né? Então, beleza. Já são que horas? Já são 45? Ai, boa noite, Jance, Leide, Mar, obrigada. Tá ouvindo, né? Gi, ótimo, Alício, beleza, Dadá, sim. Beleza, então bora começar, né? Que o assunto hoje é disfunção sexual. Então vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos a essa live, né? Desculpe por não ter feito ela há 2 semanas atrás, mas bora hoje que vamos trazer algumas informações aí sobre o que são essas disfunções sexuais e como elas acabam atrapalhando, né, as relações afetivas, né? Então, disfunção sexual é o quê, né? Ela é um bloqueio total ou parcial da resposta fisiológica, como por exemplo assim, quando a mulher sente alguma dor na relação, a mulher sente dificuldade de atingir o orgasmo ou muitas vezes nem consegue, né, atingir o orgasmo. O homem, por exemplo, acaba tendo a ejaculação rápida, né, antes do desejado, né? A questão da impotência sexual, né, que acaba ou ele não consegue manter a ereção por muito tempo, ou ele não consegue ter a ereção, né? Então, o meu objetivo hoje com essa live é o quê? É para que vocês, né, fiquem sempre atentos, tá? Tanto homem quanto mulher, né? Aos sinais que o corpo de vocês dão, né? E sempre ter o que? Uma orientação médica correta, né? Para que todos os problemas sejam resolvidos com tratamentos rápidos e simples. Quando a gente está de olho para o nosso corpo, né? Atento a ele, a gente consegue resolver os problemas assim de forma rápida e simples, tá? Então, por isso que hoje eu vou passar para vocês aqui quais são algumas dessas disfunções, tá? E que se elas não tratadas, a gente sabe que afeta a qualidade da vida sexual, né? Aí de vocês, a minha, de todo mundo, né? Então, as que eu vou estar falando é o quê? A anorgasmia, a dispareunia, vaginismo ou a dor na relação, né? A impotência sexual e a ejaculação precoce, tá? Então eu quero deixar o recado, ok, que sexo, tá, gente, é pra sentir exclusivamente prazer, nunca causar dor ou sofrimento ou qualquer desconforto, tá? Então, é aquilo que eu falo, quando uma pessoa, né, um de vocês, seja o homem ou seja a mulher, tá insatisfeito com alguma coisa, a relação acaba sendo prejudicada, né, como um todo. Então, se a mulher está sentindo algum desconforto, tem que buscar ajuda. O marido tem que compreender. O marido, por exemplo, está com algum desconforto, alguma coisa, busca ajuda para que a relação seja cada vez mais saudável, né? Então, eu vou começar falando aqui que é o que eu mais atendo, tá, gente? Meio que diariamente aqui com as meninas, tá? Que me procuram, que é a anorgasmia, tá? Que é os problemas mais comuns que as mulheres mais têm, tá? Ou seja, que é a inibição recorrente ou persistente do orgasmo. Ela manifestava como, né? A ausência ou retardo, né? Após aquela fase da estação, vamos dizer assim. Então, quem acompanhou a minha maratona, né, a primeira maratona da Mulher Poderosa, que ocorreu semana passada, ainda tem a aula aí disponível, tá, gente? Até amanhã vai estar disponível, tá? Eu falo do ciclo de resposta sexual, que é o quê? O primeiro, o desejo, né? O segundo ciclo é a excitação, o terceiro é o orgasmo. Ou seja, a mulher ela tem desejo, ela tem excitação, ela fica excitada, tudo, mas ela acaba tendo dificuldade de atingir o orgasmo, né? Então, ou seja, ela acaba tendo a dificuldade ou a impossibilidade de atingir esse orgasmo. Então, nesse caso, aí a gente pode considerar essa disfunção, né, de atingir o orgasmo, então. Né? Algumas acabam até nem sentindo absolutamente nenhum prazer, tá? Outras até desfrutam o sexo e não conseguem atingir esse clímax, né? Realmente. Infelizmente é uma coisa muito ruim, só que o que eu percebo nos meus atendimentos, o quê? Né? Que as mulheres, por exemplo, elas acabam se permitindo, né? Não sentir o prazer,
né, por conta de coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouco, crenças, né, religiosas, de achar que a mulher não merece o prazer, né, de achar que é só o marido, essas coisas. Infelizmente a gente carrega inconscientemente, né, e acaba que a mulher acaba aceitando, fazendo sexo sem vontade, né, e isso vai causando cada vez mais aí, né, afetando cada vez mais e deixando cada vez mais difícil para a mulher atingir o orgasmo, né? Então, esse problema ele pode ocorrer de forma biológica ou orgânica, né? Como no caso de irregularidades hormonais, né? Insuficiências orgânicas e efeitos provocados pelo consumo de medicamentos, álcool, né? Drogas, etc, né? Então, eu vou falar para vocês agora algumas causas, né? Que estão relacionadas ao problema da mulher não conseguir atingir o orgasmo. Boa noite, Alice. Né? Então, uma das causas, o quê? As mais comuns de origem, assim, traumática, vamos dizer assim, né? A violência sexual, tá? Ou desilusão amorosa, tá? O desejo da mulher está muito relacionado ao cuidado, né, do parceiro. Eu falei isso muito na minha maratona agora da Mulher Poderosa, né? Porque o desejo, para ele despertar, né, na gente, a gente precisa como, né? Ser cuidada, ser amada, não é isso, meninas, né? Vocês concordam comigo aqui, né? A gente gosta o quê? De ouvir elogios, né? De que o parceiro colabore com a gente nas atividades de casa, ou seja, né? Divida as tarefas, te elogie, diga que te ama, né? Que você tá bonita e etc, né? Então, de repente, quando começa conflitos, né? Na relação, brigas, não sei o quê, o parceiro às vezes falou uma grosseria, né, para você, ou seja, você acaba tendo uma desilusão amorosa. Então acaba que tipo assim, ai meu Deus, né? Ai, aquele parceiro que eu tive há um tempo atrás, um ex-namorado, né, por exemplo, que só me maltratava, né, ou que, né, não cuidava de mim do jeito que eu gostava, por exemplo, isso pode ter causado um trauma na pessoa. E aí ela acaba que não conseguindo relacionar com outros homens com relação a isso, porque aquele lá, de repente, deixava ela com baixa autoestima, falava mal dela, né, e etc, né? E a questão da violência sexual que eu falei aqui. Eu vou deixar para responder as perguntas depois, tá, gente? Depois vocês perguntam aqui para mim, senão eu não consigo focar no que passar para vocês. No finalzinho, Jean, eu vou estar respondendo todo mundo aqui, tá bom? A questão da educação rígida e repressora, né? Que gera o que? A aversão pelo sexo ou temor. Ou seja, quem aqui, eu tenho certeza que a religião, né? Não influencia muito na questão aí do prazer, né? Então, tipo assim, a gente tá na nossa cultura intrínseca o quê? Que sexo é pecado, né? Então, tipo assim, e pra mulher, principalmente essa questão do sexo, né? De não poder se tocar, tira a mão daí que é feio, né? Os homens, basicamente, cresceram ali com a mão no pipi, etc. E pra eles estava tudo normal, tudo bem. Ah, coisa de macho, isso aí, não sei o que, mostra o pipi pra lá e pra cá. Que isso hoje também causa consequências ruins pra eles, né? Mas pra eles de uma forma mais... eles cresceram com a mão ali. E é aquilo que a gente fala, o autoconhecimento, né, o toque, né, faz com que você consiga atingir o orgasmo na sua fase adulta. Aquilo que a gente fala, né? A mulher, quando se tocou muito, se conheceu muito quando adolescente, tem facilidade de atingir o orgasmo na vida adulta. Né? Por quê? Porque ela se permitiu, se conheceu, entendeu que ali é um ponto exclusivo de prazer e que ela pode, sim, ela é merecedora. Mas essas repressões que a gente cresceu ouvindo, dos pais, né, que é feio, que isso e aquilo, acaba que a mulher sendo afetada, né? Então, essas falsas crendices que eu acabei de falar, né, acreditar que sexo é pecado, que sexo é feio, né, que mulher não é isso, mulher que se toca é vagabunda, né, mulher que faz isso é vadia, sabe? Meu Deus, a minha mulher não faz isso em casa, né? Isso aí quem faz é só em filme, sabe? De se tocar, não, minha mulher não, sabe? Entendeu? A falta de informação, no caso, assim, educação sexual. Diz pra mim quem é que teve, quem é que conversou com os pais em casa sobre isso, que conversava com os pais sobre isso. Vamos respondendo aí, gente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se tem a mesma faixa etária do que eu, era difícil de falar sobre isso. E, honestamente, falar sobre sexo hoje, né, gente, é algo assim que é assustador. As pessoas acham que mulher falando sobre sexo é vadia. Né? Olha a quantidade de machismo, né? De preconceito que tem em volta disso, né? Falar com a mãe, você não fala. E tipo assim, como é algo, o prazer feminino é algo que está sendo estudado há tão pouco tempo, você vê na década de 60, 70, que foi discutido o ciclo de resposta sexual para entender a gente, como é que os pais da gente
poderiam ensinar a gente sobre sexo se nem eles aprendiam? A minha mãe, se duvidar, eu não sei, né? Tô dando um exemplo aqui, nem sei se ela já atingiu o orgasmo. Para elas, assim, naquela época era tudo bem, porque para isso era normal a mulher não ter prazer. O papel da mulher na época era o quê? Proporcionar prazer para o homem, não é? Só que o que eu quero colocar na cabeça de vocês aqui hoje, né? Exatamente, são quase 50 agora que me descobri. Claro, é natural isso, e cada vez mais a gente precisa mudar isso. A gente precisa, assim, não repetir o que era lá no passado. Lá era daquele jeito, elas eram felizes, ok. Mas hoje a gente está se questionando, a gente está percebendo. A ciência vem estudando e vem nos mostrando que a mulher é fantástica. A gente tem 8 mil terminações nervosas no nosso clitóris, entendeu? O dobro dos homens. Então, se a gente tem tudo isso, é pra gente explorar, é pra gente se permitir, é pra gente gozar a vida da melhor forma. E é aquilo que eu sempre falo aqui, mulheres, enquanto antes dele gozar uma vez, você já tem que ter gozado umas 5, pelo menos, sabe? Então, e você pode isso, tá? Até falar assim, nossa, mas meu marido goza antes de mim. Aqui em casa é o contrário. Né? Por quê? Porque eu me permito, ou seja, eu já gozei 3, 4 vezes antes dele gozar. E não é porque ele se controla, porque tem várias questões envolvidas aí, né? Que é a questão do que de eu me permitir, me tocar, ter a musculatura fortalecida. Então, assim, a mulher consegue gozar em menos de 1 minuto, se ela quer. Mas para isso ela tem que ter o autoconhecimento, ela tem que se tocar, ela tem que se permitir, ela tem que tirar a crença de que prazer é só para homem, ela é merecedora do prazer, sim, tá? Entendeu? Então essas falsas crendices a gente tem que acabar, e é esse que é meu papel aqui como terapeuta, né? Que trabalho com a reprogramação mental para a gente tirar essas crenças de você, caso você tenha essas dificuldades, né? É isso que é o meu trabalho hoje através da PNL clínica e da hipnose clínica. Eu faço essa reprogramação mental, a gente ressignifica essas crenças e vai para frente, sabe? Começar a colocar assim, ó, o que eu preciso para ser feliz daqui para frente? Eu sou merecedora do prazer, né? Então, acabar com essas crenças e colocar a mão na massa mesmo, se conhecer. Não tem como uma mulher atingir um orgasmo se ela não se toca, se ela não se permite, não se conhece, entende? Né? Então, um outro fator que é comum, que causa também a questão, nunca consegui mais de uma vez, mas assim, ser lady, já tentou? O que tu tem que fazer, por exemplo? Na hora que tá ali no primeiro, perceba teu corpo. Isso é autoconhecimento. Perceba, sinta, continua se tocando. É nessa hora que você vai ver que vem de novo. Porque a gente, como eu expliquei, aquele ciclo de resposta sexual, né? O que acontece? O homem tem o período daí refratário, né? Que é o tal do descanso. Nós também, né? Que são as 4 fases. O desejo, excitação, orgasmo e a resolução, que é o período refratário, né? Os homens, pode notar que depois do orgasmo, eles dormem quase, né? Tanto que nem dá para dar bola, que senão eles vão dormir mesmo. A mulher não, a gente tem esse potencial orgástico. Tem horas que você, assim, dependendo do teu ciclo, da fase do teu ciclo hormonal, que isso eu explico dentro do meu livro Prazer Sem Limites, tá? Então, para você se entender, se conhecer bem certinho, você consegue potencializar, tipo assim, agora eu tô no momento que assim, agora é a hora de eu me tocar e ter os orgasmos múltiplos. Então, por isso que você precisa se conhecer. E isso eu explico tudo dentro do meu livro Prazer Sem Limites, que inclusive, tá, gente, até amanhã tem cupom de 10% de desconto, tá? Então, beleza. Então, é nessas percepções, nesse autoconhecimento. Então, é só botando a mão na massa mesmo. Terminou? Continua estimulando. Você só que pode saber como que você gosta na hora. Normalmente, depois do primeiro orgasmo, o clitóris fica muito sensível. Então tem que tomar, às vezes, muito cuidado com o toque, como vai ser ali depois para poder atingir o segundo orgasmo. Mas isso aí é você que se permite, toca e percebe. Tudo é a gente, sabe? Então a gente tem que se permitir se tocar e perceber, tá, gente? Então vamos voltar para as causas aqui. Uma das causas também que acabam atrapalhando a mulher atingir o orgasmo, o quê? É a autoestima baixa, né? Então às vezes também acontece da mulher não se aceitar, não se achar bonita, né? Tá, o link tá na bio, tá, Cícero, tá na bio. Usa o cupom dia69, que tá com 10% de desconto até amanhã, tá? Então é um livro completo, tá? Para libertar a mulher dentro e fora da cama. E tem 3 bônus exclusivos, tá? Que é um guia de prática de pompoarismo, cuidados com a saúde sexual feminina, tá? Da mulher, tudo, tá? Para poder ajudar a atingir o orgasmo, aumentar a lubrificação, cuidar da saúde da mulher. Tem guia
de diálogo para a conversa entre os casais, porque hoje em dia a gente sabe que o diálogo cada vez está difícil, né? Gerar empatia tá difícil, então tem técnicas nesse guia também que você vai ganhar de bônus para poder gerar empatia, técnicas da PNL, da inteligência emocional, tá, gente? Então tá na bio quem quiser, tá bom? Eu vou continuar aqui, senão a gente foge do objetivo. Então, beleza. Falta ou pouca comunicação entre os parceiros, ó, que eu tava falando aqui, né? Então, às vezes a pessoa tem aquele negócio dela, tipo assim, ela sabe como que ela quer, mas ela não sabe como falar pro parceiro. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Cris, eu não sei como falar. Por isso que tem nesse guia que você ganha adquirindo o meu e-book, né? Vai te ensinar a falar sobre os teus desejos e sobre tudo com o seu parceiro, tá? Então, e de forma assertiva, não uma comunicação violenta, né? A comunicação vai ser uma comunicação não violenta para você poder falar abertamente com o seu parceiro e etc. Então, isso é fundamental para que vocês consigam, para que a mulher consiga atingir o orgasmo, para que ambos consigam ter prazer, né? A mulher precisa expor para o parceiro como ela gosta. E não é vergonha, gente. Eu pego direto, mulher Cris, mas eu falo com o meu parceiro, ele acha que eu não tenho que falar, eu não tenho que fazer. Gente, tem que começar a conversar com essa pessoa e perceber com quem você está. Porque é aquilo que eu falo, as relações, elas precisam, desde o início, você não aceitar coisas que você não deveria. Tipo, assim, aquele negócio da máscara, sabe? Aceitar só para poder fisgar o homem ou fisgar a mulher, etc. Tipo assim, se você é uma pessoa que gosta de sexo, quer falar sobre sexo, então você tem que estar com uma pessoa que você vá falando com ela e ela aceite, entende. Não que agora, depois de tantos anos, você não pode falar isso, que a pessoa te julga, né, acha que é machismo da pessoa, etc. Não dá para ser assim, sabe? Então, tem que ir aos poucos. Eu sei que não é fácil, então no livro tem técnicas de como você abordar com ele também, então você vai aprender isso também, tá? Outro fator é o quê? Falta de habilidade sexual do parceiro. Infelizmente, tá, gente? Não é responsabilidade do parceiro fazer com que a mulher chegue ao orgasmo. A responsabilidade de atingir o orgasmo é seu. Aquilo que eu falo, quando você sabe, né, você consegue explicar para a pessoa como ela tem que fazer. É como assim, eu tenho uma empregada em casa, eu quero que ela faça comida para mim, por exemplo, mas eu não sei cozinhar. Como que eu vou explicar para ela? Não tem como, né, gente? Mas aí sim você passa a dar essa habilidade para ele. Ninguém nasceu sabendo, gente. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, ninguém nasceu sabendo dirigir. Então a gente precisa conduzir, né, a pessoa. Eu sei que as pessoas não têm paciência às vezes, mas já falei várias vezes, ele não entende e tal. Tudo é uma forma da gente poder falar, né? Então eu já percebi que tem muita gente aí que fala, mas daquele jeito, tom de cobrança, agindo de forma impulsiva, em tom educativo. Não vai funcionar, tá? É conversa normal, sabe? Como quando vocês se conheceram, não é nada agressivo, cobrando, que saco! Você não sabe botar, tira a mão dele, não quero mais. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo mesmo. Um outro fator é o quê? A ansiedade ou o estresse, né? Que impedem a mulher de desfrutar o orgasmo. O estresse é o quê? A mulherada hoje em dia, né, gente? Eu sou prova viva disso, apesar que eu trabalho muito a questão da meditação, tá? Para quê? Para desacelerar, né? A gente é multitarefa, trabalhar fora, ou mesmo assim tá dentro de casa, fazendo as coisas dentro de casa ao mesmo tempo, cuidando de filho e etc e tal. A quantidade de estresse, né, e ansiedade que vai gerando na gente. Então acaba que você não consegue manter o foco no momento, né? Então o foco é fundamental para a mulher conseguir atingir o orgasmo. Não adianta você estar lá na hora da relação, né, se você não consegue estar na relação. Então por isso que o momento de entrega é fundamental para você se permitir ter esse prazer. Então por isso que para isso você tem que trabalhar o quê? Eu sou merecedora. Tem que estar aqui na cabeça isso. Eu preciso desse momento, né? Já vou responder, tá, Celeste? Eu preciso desse momento, né, para mim. Eu sou merecedora desse momento, porque às vezes a gente esquece e vai deixando passar, né? Tô cansada, tô com preguiça, tô isso, tô aquilo, vai deixando. O desejo vai cada vez passando. Quanto menos você faz, menos vontade você tem, mais difícil vai ser de você atingir o orgasmo. Você pode reparar que quando você está numa frequência sexual mais vezes, né, tem feito sexo mais vezes, você não sente mais vontade de fazer. Claro, você está ali ativando dopamina, né, do prazer e tal, e etc. Você está ali, meu Deus, quanto mais eu faço, mais eu quero. Por isso que tem que também tomar um certo cuidado para daí que não vire um vício, né, porque é vício, né, gente, pode virar um vício.
sabe que tem problemas, as parafilias, que eu falei na minha maratona, que tem que ser tratado, que acaba virando um vício, porque você gera tanta dopamina aqui, aquela sensação do prazer, que você não quer mais parar, é como se fosse droga. Por isso que tem que ter o tal do equilíbrio, né? Aquela começou assim, meu marido quer toda a noite, mas eu não tenho vontade. Óbvio que você não tem vontade toda a noite. Aquilo que eu expliquei, a mulher é diferente, né? A gente é como se fosse um forno a lenha, a gente precisa ser aquecida, né, cuidada ao longo do dia, né, para que à noite você vá lá e tenha uma noite maravilhosa de prazer. Para o homem ter um dia bom é o que? Ele precisa de uma noite boa de sexo. Mas homens, para você ter essa tua noite boa de sexo com a sua mulher, cuida dela durante o dia, manda mensagem, elogia, sabe? Não é sendo com estupidez, grosseria que tu vai conseguir a tua mulher à noite. Fora, né, homens? Entendam que nós mulheres não somos como vocês. A gente tem essa questão do nosso ciclo menstrual. Então a gente tem o período que você tá bem propícia para isso, que é aquela fase que você tá ali, né? Que eu quero, né? Aquela fase fértil, né? Eu tô louca, eu quero tudo, etc. Mas tem um momento que a mulher tá na TPM. E nesse momento vai ser difícil você querer e conseguir alguma coisa com ela, tá? Você vai ter que pegar leilão, ela vai ter que dizer para você sim, beleza, ok, eu tô. Mas mulher, não faça, né? Sem vontade, entende? Porque isso vai acabar gerando cada vez mais essa menos desejo e mais dificuldade para chegar ao orgasmo, né? Então é bem exatamente isso, sabe? Jean, se você quer toda noite, sabe? Então o que você tem que pensar? Que você tem uma testosterona, um hormônio que as mulheres a gente tem muito pouco, né? Então a mulher não tem essa vontade toda todos os dias, tá, né? Às vezes no início da relação é muito comum a mulher querer também esse todos os dias, né? Porque você tá ali fazendo e etc e tal. Mas chega um momento que o que acontece? Em relacionamentos muito longos, a mulher faz o quê? Ela começa a priorizar outras coisas. E, infelizmente, não que isso é ruim, é aquilo que eu falei, tem que ter o equilíbrio, né? Ela acaba priorizando cuidar do filho, fazer a comida, limpar a casa, cuidar do marido e etc. Outras milhões de coisas. E acaba que, né, deixa a relação sexual por último. O que também é um pouco de um erro, sabe? Mas você tem que entender que, ok, e o que a mulher tem que fazer nesse momento? O marido quer toda noite, ela não quer? Deixa o cara tocar umazinha, deixa o cara cuidar do momento do prazer dele, porque senão vai gerar conflito, porque a mulher não pode fazer só para satisfazer o homem que quer toda noite. Não façam isso, você está colocando o problema da disfunção sexual, que é a inapetência do desejo, entende? Né? Que é o desejo hipoativo, ou seja, vai chegar um momento que você não vai ter nem vontade mais, né, de ter sexo, de ter relação, tá? Então não façam isso, mulheres, pelo amor de Deus, tá? Então assim, ó, quais são as consequências, né, de todos esses problemas aí que a gente falou que a mulher pode sofrer, né, e tal. Ou seja, as consequências de ter a anorgasmia, né? A diminuição da autoestima dela, ou seja, automaticamente ela pode começar por falta de autoestima, mas assim, ela começa a não ter dificuldade de atingir o orgasmo, que ela começa, putz, eu não consigo, começa a levar pro lado também pessoal, né, a autoestima vai ficando cada vez mais baixa, vai ficando cada vez pior, né? A inibição do desejo sexual vai afetando, né, o relacionamento, com certeza, aquilo que a gente fala, quando uma pessoa não está bem realizada na cama, né, não está bem realizada com o seu corpo, com o seu prazer, os dois ficam ruins. E começam aquelas cobranças, né, gente? Você não me satisfaz, porra, você não goza, sabe? Então começam as discussões sexuais, né? Começa as consequências também, o que acontece? Para poder a mulher não atingir o orgasmo. A monotonia, né? A rotina, né, do relacionamento, né? O relacionamento, quando está muito na rotina, leva, né, a não ter vontade mais de ter relação, né, e etc, né? Então, por isso que eu falo que a importância de você dar um up nessa relação antes que você perca a total vontade. Tá muito no modo automático, vai lá direto pro papuf, não faz isso. Mulher, não faça isso com você. Homens, não façam isso com suas mulheres. Entendeu? Né? Quando entra na menopausa, é importante procurar, né, a ginecologista para fazer a reposição hormonal que vai de novo, né, alimentando aí, né, a questão dos hormônios da mulher para que ela volte a sentir um pouco de mais vontade, né? Mas ela tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento médico que eu falei, e a prática do pompoarismo ajuda muito, tá? Essa questão da menopausa. Inclusive reduz essa percepção aí da menopausa, e a mulher continua tendo prazer.
Quem adquirir meu livro também até amanhã, que está com 10% de desconto, ganha um guia para a prática de pompoarismo que ajuda muito nessa questão. Mas isso não elimina a consulta no ginecologista para saber como é que está ali a questão do hormônio por conta que está na menopausa e fazer as reposições que a mulher volta a ter, né, essa atividade normal, né? Então vamos falar aqui exatamente dos tratamentos, o quê? Um dos tratamentos indicados para a mulher que tem anorgasmia, tem dificuldade de atingir o orgasmo, né? Se está relacionado às questões emocionais, como eu falei ali, né? De que se trata de traumas, de crenças, da falta de conhecimento. Eu atendo muita mulher que acha que não atingiu um orgasmo, que não atinge o orgasmo, que tem dificuldade, mas no fim era tudo falta de educação sexual. Só na terapia de psicoeducativa com ela, passando a educação sexual, ela entende, agora eu entendi o meu ciclo de resposta, agora eu sei, então eu fico excitada assim, então eu tenho orgasmo sim. Então, às vezes falta de conhecimento, sabe? A falta de autoconhecimento, né? Então a terapia, no meu caso, que eu utilizo a PNL clínica, a reprogramação mental, né? E tal, é possível tratar sim, né? Só que quando a causa é física, problema de musculatura fraca, por exemplo, que às vezes a mulher tá tudo bem, a mulher tá lá perfeita, né? Não tem problema com tanta crença, fala vontade de sexo, não tem problema de ter relação, o relacionamento dela tá maravilhoso, o marido ali durante o dia cuida dela, faz tudo para ela, tudo certinho, mas ela tem dificuldade de atingir o orgasmo. Por quê? Porque a musculatura da região pélvica está enfraquecida. Então, por isso que a prática do pompoarismo, eu aconselho muito, tá? Que ela ajuda muito nessa questão do autoconhecimento da mulher, o fortalecimento da musculatura, né? E facilita o quê? A ereção do clitóris, proporcionando cada vez mais prazer para a mulher. A ereção do clitóris, como assim? Sim, a gente ali, quando está excitada, né? Quando a mulher está excitada, a gente precisa o quê? De cerca de 400 ml ali para poder irrigar ali a região. Nessa que irriga, né? Toda as glândulas que estão em volta, né? Que passa a lubrificar a vagina, etc., né? Você também tem força para manter o seu clitóris ereto. Quanto mais ereto, mais você consegue sentir ele, né? Mais está sensível, mais você, mal pode encostar, né? Agora, quando ele fica ali murchinho, é como se fosse um pênis que não está ereto. Você pode mexer o que for, não vai sentir. Por isso que a musculatura pélvica fortalecida, ela enche, né? Você vê 400 ml. Para os homens são cerca de 80. Um homem que tem um pênis mediano, assim, né? 15, 18 centímetros, né? 80 ml, entendeu? De sangue. Olha quanto pouco. E a mulher 400. Para encher 400 ml ali, precisa estar com a musculatura bem, né? Todos os dias ali fazendo exercício de contrair e solta para poder facilitar. Então, por isso que eu falo assim que eu consigo ter essa facilidade de atingir o orgasmo assim rapidinho. Por quê? Porque a minha musculatura também é fortalecida. Fora que a minha mente está dizendo para mim assim, eu sou merecedora do prazer, eu tenho que gozar. Entendeu? Eu tô aqui pro meu momento, para relaxar, para curtir esse momento com meu parceiro. Esse momento é de intimidade com ele, né? Então, vamos curtir a vida. Não é só estresse, não é só trabalho, não é só, sabe? É prazer, é tudo, é lazer, sabe? Então, para você ter vontade de estar ali com esse momento de prazer, você tem que estar bem, tem que estar solta e etc, né? Só que, infelizmente, né? Ao contrário dos homens, é evidente essa disfunção. A mulher, ela consegue mascarar esse problema. O que vocês fazem, né, mulher? O que a maioria das mulheres fazem? Fingem orgasmo, entendeu? E isso acaba relevando e se acostumando, né, com o fato de não gozar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não finjam orgasmo. Não transem sem vontade. Isso só piora e dificulta você de atingir o seu clímax, entendeu? Porque você vai mandando pro teu cérebro a informação assim, que sexo é ruim. Você tá ali fingindo, acaba logo com isso, não sei o que, bababá. Só que você faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois de amanhã. Vai chegar um momento que você não vai ter vontade nenhuma, porque você tá falando pro teu cérebro, sexo é ruim, acaba logo com isso, né? Então não, faça só quando tiver com vontade. Perceba seu corpo, perceba aquele momento do período fértil que você tá afim, perceba quando você não tá afim e diga pro seu parceiro não. Mas não limite ele também de ter o prazer dele naquele momento, né? Porque não adianta nada você não querer e falar, não vai tocar punheta, né? Não vai tocar punheta. Por favor, né, gente? Vai, toca tu aí, não me enche o saco, né? Vamos falar assim, né? Porque é melhor ele tocar dele ali sozinho do que ele vir querer penetrar em você, por exemplo, e você não tá afim. Chega um momento, fala a verdade. Se você não tá afim, ele começa a tocar em você, não te dá uma raiva? Não começa a dar raiva em você? Ai, que saco, tá me tocando. Não, né, gente? Então não precisa disso, vamos conversar, sabe?
né? Bem isso, Zana. Tem que jogar limpo com o marido, não tem que fazer sexo por fazer, não. Entendeu? Pra depois achar. Porque o sexo é pra ser prazeroso, não é pra ser ruim, sabe? Se você fica fingindo, sabe? Tem que falar assim, ó, tá no meio da transa, não tá bom. Não tá bom, não tá bom, tal, acabou, toca aí, finaliza você mesmo. Não tá legal hoje e pronto, né? Então, beleza, vamos pra segunda, senão não vai dar tempo. Vamos falar aqui sobre a disparonia, né? Ou a dor na relação, que a gente também pode considerar o chamar de vaginismo, né? Aquilo que eu falei, gente, sentir dor na relação é sinal que tem algo errado, mulherada. Então, se você sente dor, ardência, alguma sensação de lixar, né, a vagina ali durante a penetração, não é normal, tá? Então, por isso que o autoconhecimento, eu volto a falar, todo mundo, meu Deus do céu, né? O autoconhecimento é fundamental para você notar esses sinais que o teu corpo está te dando. Então, como que você vai notar? Quando você também olha para você, né? Tem muita gente que não tá nem aí, tem gente que tem dor e não tá nem sentindo que tá com dor, não percebe, né? Então, se perceba, se permita, se conheça, olhe para você, tá? Se respeite, se ame. Só assim que você consegue ter uma vida, seja sexual, qualquer tipo de, né, pessoal, tranquila, né? Então, assim, o que é sentir dor na relação é decorrente do quê? De alguns fatores, né? A lubrificação vaginal insuficiente, pode reparar que quando você transa sem vontade, por exemplo, que não é para fazer isso, a periquita lá não está lubrificada. Você tem que respeitar o ciclo de resposta sexual que eu falei aqui. Desejo, excitação, né? Ou seja, você ativa ali durante o dia, né? Seja lá como você quiser. É o erotismo, né? Aquela sedução, sabe? Lembra da sedução do momento do início do relacionamento? Isso é o start, é o gatilho, né? Do desejo, para começar ali, acender o fogo. Excitação é o quê? É o beijo, é a pegação, é a coisa boa. E você vai percebendo que o teu corpo está ficando cada vez mais excitado, né? Ou seja, você está se preparando. E uma das formas da mulher, né, perceber que está excitada é o quê? Através da lubrificação. Opa, não tem lubrificação? Alguma coisa está errada. Ou falhou ali o desejo, ou está falhando a excitação também, que as duas, né, uma subsequente da outra, né? Ou a musculatura pélvica está fraca. Por quê? Porque se a musculatura pélvica tá fraca, né, ela não consegue trabalhar ali as glândulas de Bartholin, que é o que sai, né, o líquido da lubrificação. Não tem fortalecimento, a glândula não, o músculo que trabalha essa glândula, né, não consegue expelir a lubrificação, tá? Então, e essa falta de lubrificação também é derivada também de insuficiências hormonais, por isso que eu falo que tem que visitar a ginecologista uma vez por ano para ver se está tudo certo, né? E também pode ser provocada por desodorantes íntimos, tá, mulher? Não use essas porcarias de desodorante íntimo. Sabonete íntimo também, toma muito cuidado. Eu já dei dicas para as meninas que estão no canal do Telegram e etc. Dei por aqui. Eu utilizo, por exemplo, sabonete glicerina, tá? De glicerina, que não tem nada, não tem cheiro, não tem nada, tá? Então, para não afetar nada do pH da mulher, etc. Tá? Então, o outro fator que acaba prejudicando e causando as dores na relação. As enfermidades como diabetes, tá? A pessoa que tem diabetes então pode ter dor na relação. As infecções vaginais, né? Ou as malformações e as cicatrizes de partos ou cesarianas. Pode reparar também que a mulher, quando ela tá com a endometriose, né? Ou algum cisto ali na região, ela sente dor. Então, se você sentir dor, vá na ginecologista, de repente está com alguma inflamaçãozinha ali e tal, então verifique que não é normal, tá? Então essas questões aí que acabam sendo alguns fatores, né? Então, a mulher quando ela tem dor na relação, né, ou a dispareunia, ela pode ter a dor o quê? Na relação ou às vezes até no próprio exame clínico, quando vai para ginecologista lá fazer, né, o exame, acaba machucando e ela sente isso, né? Então acaba machucando, tendo algum desconforto, né? E as causas são aquelas que eu acabei de citar para você aqui, né? Que são os desodorantes, as enfermidades como diabetes, a pouca lubrificação, né? E tal. E acaba que o quê? Que de repente você sente a dor antes da penetração, durante ou depois. Qualquer momento que você sentir essas dores, fique atenta, porque não é comum, tá? Então pode aparecer, às vezes, putz, eu não tô conseguindo fazer em determinada posição, que tá machucando demais, vai verificar, né? Ou o parceiro tá sendo muito rude também, mas mesmo assim, tá? Não é comum sentir dor, porque a mulher, quando tá excitada, por mais que vá ali numa pegada mais forte, o canal vaginal ele se alonga, então permite que o pênis consiga penetrar ali de forma confortável. Você não vai sentir dor. Sentiu dor
Ou você não está preparada para estar, não está afim de estar tendo relação ali, que é aquilo que eu falei, né? Que não está bem excitada, não está bem lubrificada, etc, né? Ou realmente, putz, não, mas eu tô com tesão lascado, mas eu tô sentindo dor, o que tá acontecendo? Vá na ginecologista, porque de repente tem algum problema ali, né, de endometriose, alguma coisinha ele tem que verificar, né? Então, uma outra questão que eu falo bastante é quando a mulher também está estressada, ou ela está tensa, tá? As questões ali dos traumas que eu falei, né? De ter sido abusada sexualmente na infância, ou algum relacionamento ruim. Quando ela vem com essas travas, né? A mulher automaticamente, porque se fecha. Tem pessoas, por exemplo, assim, eu tenho vergonha de utilizar vibrador, né? Eu acho tão feio, nossa, nada a ver vibrador. Então, se ela for penetrada, tentar ser penetrada com um vibrador, por exemplo, automaticamente, por ela ter essa crença, o que acontece? Ela se fecha. E aquilo vai causar, óbvio, uma dor, porque você vai tentar forçar ali, não tem como, né? Passar nada, né? Então, a crença também, né? Não é só por conta da insuficiência da, da lubrificação também, mas é por conta das crenças, né, também, né? Então, o tratamento, né, vamos falar de novo aqui dos tratamentos, se dá pela fisioterapia pélvica, tá? Então, procure fisioterapeuta pélvica, no caso de vaginismo, que daí eles vão trabalhando ali com aqueles alargadorzinhos, né? E óbvio que a parte da emocional eu vou tratando para você se livrar dessas crenças, né? E você trabalhando, porque só a fisioterapeuta pélvica e colocando ali para poder cada vez mais ir abrindo para você, se for por causa de traumas, né, e etc., só a parte física não vai resolver, se a tua cabeça estiver ruim, né? Então, a prática do pomparismo vai ajudar, isso a fisioterapeuta pélvica vai te indicar o certinho, né? E a terapia sexual, como eu falei, né? A fisioterapia, ela vai trabalhar essa parte física, como eu falei, né? Com os exercícios e tal, e a terapia vai trabalhar a parte emocional, né? Que vai ajudar a ressignificar esses traumas, esses sentimentos, né? Porque é aquela história, né? Eu cresci acreditando que prazer para a mulher é pecado. Por mais que ela consiga por algum momento, mas às vezes ela, na hora do sexo ela dá aquela travada, né? E aí fechou, doeu, já eras, né? Não tem como ir para frente desse jeito, né? Vamos falar agora aqui das impotências sexuais masculinas, né? Que eu vou falar das disfunções sexuais masculinas. Opa, errei. Vou falar aqui da impotência sexual masculina, que é o famoso broche, né? Vamos ver aqui. Mesmo depois de tempo, teve parto normal, depois levou pontos, pode ter dor. Mesmo depois de um tempo, não é normal, porque assim, eu sei que a ginecologista com certeza, né, deve ter dado um período ali para você de cicatrização, etc. Eu não sei quanto tempo que você está dizendo aí. Não é comum. Verifica com ela, tá? O que pode estar acontecendo aí, se tá tudo certo, se a cicatrização tá tudo ok, ela vai ter que verificar. Se realmente a cicatrização ficou boa, né? Ou às vezes pode ser até uma crença com relação a pós-parto, tá? Às vezes você tá aí, né, achando que ganhou neném, sexo agora é uma porcaria, tem filho, agora o sexo é ruim. Às vezes pode ser crença também. Mas verifica com a ginecologista para ela verificar se tá tudo ok com você, né? Então vamos lá, né? Eu recebo perguntas, tá, gente, diariamente sobre a impotência sexual. Né, como eu venho falando aqui, as mulheres ela têm essa crença, né, de que o parceiro não consegue levantar o Bilal, tá relacionado a ela também, né? Ai, meu Deus do céu, Cris, ele não fica ali, né, de pau dura, a culpa é minha. Será que ele não gosta mais de mim? Será que eu que sou feia? Gente, também mulherada, pare com isso, tá? Que é a culpa de vocês. Que você é feia, que você é isso, que você é aquilo. Às vezes, o cara pode até realmente não tá com desejo mais de você, ok, manda pastar e já era, né? Porque não é você que é feia. Ele é que não quer, perdeu o desejo, acabou, e isso pode acontecer com você também, tá? Vamos parar com esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem que entender que às vezes o que acontece, essa disfunção sexual masculina, é por conta dessas pressões que eles sofrem também, de que eles têm que estar de pau duro o tempo todo, né? De que eles têm que estar ali assumindo a responsabilidade de procurar você o tempo todo. Não é isso também, sabe? E é um problema sério, né? Às vezes pode estar sofrendo de estresse, algum problema no trabalho, problema financeiro, alguma coisa, e o cara não consegue também focar. Lembra que eu falei que a mente tem que estar boa? Quem participou da maratona, eu falei da fórmula do sexo, né? 90% é aqui a cabeça. Se a cabeça não tá boa, o cara também não consegue levantar, né? E também tem as questões das disfunções, né, da região pélvica, né? Então, para de achar que a culpa é sua, tá? Porque isso é insegurança e você tem que trabalhar a tua autoestima. Então, se o homem não conseguiu, não estava com vontade, o problema ali tá com ele, não tá com você. Esse é o recado que eu quero deixar aqui, tá, mulher?
Por favor, parem de acabar com a autoestima de vocês, achando que se o marido hoje não quis é porque é você. Não é você. Ele não quis porque ele não quis, ele tá com os problemas dele, problema dele, ele sabe. Aquilo que eu falo, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, se o cara não quis, por exemplo, ou não subiu, ele tem alguma coisa ali por trás que, né, justifica esse comportamento dele. E vai ser as razões dele, mas a culpa não é sua, tá? Então, os homens, assim como as mulheres, tá? Eles também sofrem da disfunção sexual. Inclusive, até por conta do machismo, como eu estava falando aqui, né? Então, a disfunção erétil, normalmente, ela não tem ligação com o desejo. Isso que eu quero deixar claro para vocês, mulheres. Então, tipo assim, não é porque ele não teve ereção, né, que está relacionado à falta de desejo de você. Não, né? Mas está relacionado à excitação, ou seja, ele não consegue manter a excitação dele ali no momento. Mas, então, tipo assim, de repente pode melhorar ali naquele momento que vocês dois estão juntos, vão melhorando a excitação, etc. Não deixe esmorecer, sabe? Mas se a cabeça também não está bem naquele momento, não vai adiantar. É momento de parar, respeitar e pronto, né? Então, quais são os fatores que contribuem para a impotência sexual? Aquilo que eu falei aqui, o mito da superioridade masculina, por exemplo, né? Quando na mente do cara vem aquela voz, né? Que você é cabra macho, você não pode falhar, tem que estar ereto o tempo todo, tem que mostrar para que você veio, não é assim? Você é garanhão. Eles cresceram ouvindo isso o tempo todo, entendeu? Eles cresceram ouvindo isso tudo, né? Então, causa esse estado emocional de ansiedade no homem, né? Prejudicando a fase 2 do ciclo de resposta sexual, que é a excitação. Ou seja, bloqueia a excitação, né? Porque começa a gerar aquela ansiedade de pensar, meu Deus, eu não posso falhar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que dar conta dessa mulher e não sei o que, blá, blá, blá. Você acha que isso com o tempo não acaba prejudicando? Prejudica muito, gente. A cabeça da gente, por conta de crença, de repetição de padrão de comportamento, daquilo que foi dito na infância de que o homem tem que ser, provar para a mulher para que ele veio, etc. Chega uma hora que o cara, pô, eu tô cansado, eu tô com um problema no trabalho, eu quero, sei lá, só ver futebol hoje e não tô afim, por exemplo, né? Acaba que uma hora vai causar disfunção, entende? E a mulher fica achando que é por conta dela, não é, entendeu? É tudo coisa que pode estar aqui, entendeu, né? Então, a excitação nos homens, ela nada mais é do que o pênis ereto, né? Além dos outros sinais no corpo dele, é claro. Como eu falei que para a mulher ali é seio, é lubrificação vaginal, etc. O homem, sinal de excitação é o pênis ereto. Então, tipo, não conseguiu, é a falha na fase 2, né? A excitação é que está com problema ali, então tem que ser trabalhado essas questões, né? Mas o que também ocasiona isso? A falta de informação nos homens também, tá? Tem muito homem aí que cheio de crença tabu, não conhece um monte de coisa também, sabe? As tendências religiosas, de novo, tá? Muito rígidas. A religião hoje afeta muito essa questão, né, do sexo na relação. O que eu vejo de gente que carrega por conta de que sexo é pecado, meu Deus do céu, gente. Tá afetando demais essa questão dos relacionamentos. Tem que colocar na cabeça uma coisa. Não é porque você é religioso que você não tem que transar. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Sexo não é só para procriar. Isso era crença lá do passado. Sexo é para ter prazer, entendeu? Também. Não é pecado ter prazer, entendeu? Então, vamos tirar isso aí, né? As expectativas inadequadas, né, dos homens, é aquilo que eu falei aqui, né? De repente, tipo, tá com um monte de coisa na cabeça ali, pensa, meu Deus e tal, babá, eu quero ter relação ali com ela e não consegue, criou uma expectativa, já eras, né? Medo da intimidade, já vi homem com problema de disfunção sexual por conta de ter medo de ter intimidade, né? Sentimento de culpa, relacionamento extraconjugal, tá? São fatores que contribuem para a impotência sexual, mas assim, mulherada, pelo amor de Deus, né? Tem que estar ligada no que está acontecendo na relação de vocês. Não vai achar que o cara tá, né, com disfunção sexual porque tá com outra lá fora. Isso é um sinal, é um fator. Tem que olhar o todo da relação de vocês e o que está acontecendo, né? Realmente a gente percebe, a mulher percebe quando o homem não quer mais procurar ela e o relacionamento tá uma porcaria, tá uma droga, né? Anda, só briga, etc. E ele anda sumindo, você tem outras coisas que vão apontar aí, né? Que vai mostrar para você que ele tá tendo uma relação extraconjugal. Então ele acaba não tendo mais prazer com a mulher dele, né? O envelhecimento, tá? Óbvio, né? O homem acaba ficando ali cada vez mais, com o tempo vai envelhecendo, a musculatura, aquilo que eu falei, vai ficando fraca, né? Então, cada vez mais fraca, menos facilidade de
ter a ereção, né, do pênis e manter essa ereção. É mais ou menos como eu falei da mulher ali, né? Só que o clitóris é desse tamanho, só que mesmo assim são 400 ml para encher de sangue ali. Para o homem cerca de 80, mas, né, tem que encher toda a região ali do pênis. Se não tem fortalecimento nessa região, não tem como manter o pênis ereto. E também se não tem fortalecimento, você consegue até ficar excitado, mas não consegue manter a excitação, né? Os problemas hormonais também, tá? Nos homens, então verificar sempre com o urologista a questão da testosterona, tá? Que senão ela pode estar com baixo nível de testosterona. Então, a primeira coisa que tá, ixi, não tá conseguindo, vai no médico ver a questão da testosterona. Ah, tá reposta a testosterona. Analisa o teu relacionamento. Tá tendo muita briga, muita exceção, né, de saco, etc, né? E tal. Então, tem que verificar tudo isso aí. O uso de antidepressivo, tá, gente? O uso de drogas, tá? Álcool em excesso. Pode reparar. Homem que bebe muito não consegue manter ereção. Não consegue deixar o bilau ali levantado. Homem que usa droga tem dificuldade de deixar o bilau ali ereto, pode reparar isso. Então, e uso de medicamentos que eu falei aqui, né? E como eu falei também, a questão da musculatura da região pélvica é enfraquecida também. Tem que avaliar todas essas questões, né? Então, para você entender o que está causando, você tem que ir no especialista. É fundamental, tá? Para melhorar a qualidade de vida sexual. Então, tudo que eu falo aqui para vocês é para vocês terem esse conhecimento e ir em busca, né, disso, né? E não deixar se afetar e cair a qualidade da relação sexual sua aí com sua parceira. É bem isso mesmo, homem, não tenham medo de ir ao médico, se cuidem, né? Por que eles morrem mais cedo? Porque eles não vão no médico, né, gente? Não se cuidam, não estão preocupados com isso, né? Mas então tem que, aquilo que eu falei, analisar se a causa está relacionada a conflitos na relação, porque conflito na relação é ruim tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Se as causas são psicológicas, se está relacionado aqui a algum problema, né? De crença, né, de machismo, né, de educação sexual ruim, de comportamento, né, que foi aprendido e foi repetindo, né, e verificar aí, né, o que pode estar resolvendo. Nessas questões emocionais, eu consigo trabalhar com vocês. Parte física, aquilo que eu falo, fisioterapia pélvica, né, procura parte hormonal, urologista procurar para poder fazer, né. Então, e é aquilo que eu falo, eu recomendo sempre, tá? Eu tenho, se for para fazer a prática do pomparismo, eu recomendo sempre a Nani Maravilha, que é uma parceira que eu tenho aqui em Curitiba, e ela tem um curso online, geralmente os homens têm vergonha de ir no médico, compra o curso online dela, potencializa aí o teu prazer, potencializa a tua excitação, e eu super recomendo ela, tanto para pomparismo masculino, quanto para pomparismo feminino. Então, às vezes tem vergonha, compra o curso online e começa a botar em prática. É notório, tá, a melhora quando está relacionada à parte física. Mesmo que não seja a parte física, só de você praticar o pomparismo, você já percebe a melhora aí na tua relação, tá? Então, geralmente no link da minha bio tem os cursos dela, mas ainda não tá, porque eu estou fazendo até amanhã ainda a promoção do meu e-book, né, Prazer Sem Limites, né, que está com 10% de desconto. Então, homens, cadê? Ir ao médico ainda é um tabu para muitos homens, né? Ah, com certeza, eles não se cuidam, né, Regina? Só que se a gente como mulher, tá? Esse eu falo que é o nosso papel. Nós como mulher temos que fazer o quê? A gente tem esse comportamento de se cuidar? Vamos junto, marca e vai junto com ele. Aqui em casa, o meu marido vai no médico assim como eu vou. Porque daí eu tenho esse comportamento de me cuidar, eu passei para ele, sabe? Então, tipo assim, não quer se cuidar que se dane? Não, pega na mão, vamos junto, marca junto, vai, se cuida, ó. Marquei para mim exame de cardiologista. Bora para você também, os dois, vai os dois juntos. A gente sempre faz as nossas revisões, né? Uma vez ao ano, os dois juntos, entendeu? Porque senão não tem como. Os homens não se cuidam, se deixar por eles já era, né? Vamos falar de mais um problema aqui, que é a ejaculação precoce. Essa daqui é a que mais tem. Eu já tratei várias pessoas também quando a causa é emocional no sentido da ansiedade, tá? Então, de acordo com estudos, tá? Aproximadamente 20 a 30% dos homens, eles têm problema de ejaculação precoce. Esse problema sexual, ele é um pouco embaraçoso, né, gente? Porque ele afeta o homem de qualquer idade, né? Mas ele é mais comum do que você imagina, né? Pode reparar. Só que às vezes as pessoas confundem, né? Que o problema da ejaculação precoce, ai meu Deus, menos de 1 minuto, já
acabou, né? Às vezes 1 minuto é suficiente para uma relação de um casal. Às vezes, para satisfazer a mulher, precisa de muito mais do que isso. Aquilo que eu falei, se bem trabalhada as questões ali do ciclo de resposta sexual, que a mulher leva em torno de 15 minutos para poder atingir ali, para sentir aquela vontade, né, de ter o prazer, se trabalhou muito bem disso aí o cara lá, ela já chegou no momento dela de ter o prazer também, do clímax dela, o cara também pode ter, pronto, tá todo mundo satisfeito. Ou seja, estão alinhados, entendem, têm o autoconhecimento e ok. Agora, se vai no direto do papuf, o homem foi lá, gozou e a mulher ficou chupando o dedo. Aí a mulher vai considerar que é ejaculação precoce. E talvez para o homem ele não considere. Então tem que estar muito bem conversado isso e muito bem alinhado. Entendeu? Então, o problema da ejaculação precoce pode causar também no homem, né? Que eu já peguei alguns problemas, né? Ele pode causar problemas emocionais e psicológicos, além do problema de autoestima. Eu já vi homens com problema de autoestima porque não conseguem satisfazer a sua parceira, né? Eles ficam chateados porque, infelizmente, ele quer proporcionar o prazer para a mulher, né? E a mulher fica com né, tipo, às vezes também não sabe como agir, acaba cobrando do parceiro que ele não satisfaz ela. Então, uma coisa tem que estar muito bem alinhada, tá, mulheres? Aquilo que eu falo, não é obrigação do parceiro também de satisfazer. É aquilo que eu falo, quando você se responsabiliza pelo seu prazer, pela sua felicidade, você sabe como chegar lá e você goza e não tem problema, não fica culpando ele, tá? Então, não dá para fazer isso também. Eu sei que tem que estar os dois, um proporcionando prazer um pro outro, mas não responsabilize o seu parceiro pelo seu prazer. Tá? Que aí você também pode causar problemas para ele ali sim, quando o cara é um cara gente boa que se preocupa contigo, mas ele não consegue. Então, às vezes, a ansiedade que está aqui nele, de querer te fazer gozar, tipo, querer te proporcionar o prazer, é o que está matando e causando a ejaculação precoce nele. Então, ajuda, tá? Conversa, vão no urologista, vai na fisioterapia pélvica, sabe? Para poder tratar essas questões. Se o problema está aqui hormonal, pode falar aqui comigo, me procura no WhatsApp que a gente trabalha rapidinho. Tem até depoimentos aqui sobre tratamento de ejaculação precoce quando era causada por conta da ansiedade, né? Então, a gente sabe que existem vários casos o quê? Que nem a penetração acontece, né? Já conheci pessoas ali que só de olhar a parceira, aí nesses casos, aí sim eu considero bem pior, né? Então, ele ficava já excitado e já ejaculava, né? Então, só que aquilo que eu vou falar para você de novo, a ejaculação precoce ela só é considerada um problema quando causa sofrimento para a própria pessoa, tá? Então, às vezes a mulher fica reclamando, mas se não está causando problema para o homem, não, né? Óbvio que se você conversando com ele, né? Aquilo que eu falo, a relação do casal, conversar e explicar, ele vai entender e aí vocês vão se ajeitar aí na relação para poder, para que não seja um problema aí para você, mulher, né? Aquela história, uma pessoa quando não está satisfeita, né? Não consegue dominar a atividade sexual, ela causa desconforto para os dois, né? Então os dois têm que analisar isso aí e conversar, né? Então por mais que para eles pode estar tudo ok, para a parceira não tá, mas isso precisa ser conversado, né? Ser falado, né? Então é isso daí, né? Vamos ver o que mais que eu tenho para falar aqui para você, né? Então, se você é mulher que sente, né, que precisa de mais tempo na relação sexual e o teu parceiro não consegue, é aquilo que eu falei para você, busca entendê-lo, pelo amor de Deus. A ejaculação precoce, aquilo que eu falei, ela normalmente está relacionada à ansiedade ou ao problema físico também, que é a musculatura pélvica enfraquecida. A gente pode notar que a musculatura pélvica é uma musculatura super importante tanto para o homem quanto para a mulher. Assim como a atividade física para a gente é importante para manter os nossos músculos fortes ao longo da nossa vida, né? A musculatura pélvica também mantém a nossa atividade sexual saudável ao longo da nossa vida. Então, praticar o pompoarismo, gente, é fundamental. Vamos ver o que o Diego colocou aqui. Acho que tem ejaculação precoce, mas quando uso camisinha já fica bom. A camisinha, sim, é uma forma de você controlar, porque diminui um pouco a sua sensibilidade, né? Mas não é isso não, tá? Isso reduz um pouco, tá, Diego? Mas assim, ó, se você parar para pensar, né, que se fosse a sensibilidade por si só, né, o problema que causa ejaculação precoce, os homens todos teriam ejaculação precoce, né? E a mulher, então, gozaria a rodo, porque as mulheres, por exemplo, elas têm 8.000 terminações nervosas contra os homens que têm só 4.000 terminações nervosas. Então a mulher, teoricamente, teria que gozar todas, e não é, né? Então não está só relacionado à sensibilidade.
A camisinha diminui a sensibilidade, sim, e aí por isso que você consegue. Mas o que pode estar aqui, ou com relação à musculatura tua aí, tem que dar uma olhada. Ou questão hormonal também, tá, Diego? Dá uma olhada, investiga como é que tá a questão aí da testosterona, tem a questão do autocontrole, cuida muito da tua cabeça, como é que tá? Tá muito naquela ansiedade de que, meu Deus do céu, eu tenho que dar prazer para ela, meu Deus, essa transa tem que ser épica, tem que ser isso, tem que ser aquilo, cheio de coisa. Como que você tá na hora que você vai ali iniciar o ato sexual? Tua cabeça fica pensando muito nessas coisas? Para reparar se é isso também, sabe? Mas não é só a sensibilidade, não. Porque o autocontrole, tá? Para o homem tanto manter a ereção quanto segurar a ejaculação precoce, está relacionado ao fortalecimento da musculatura dele e a mente aqui tá boa, né? Então, se ele não tem musculatura forte, não tem como ele ter o autocontrole, né? Não tem como ele controlar a ejaculação, não tem como ele manter a ereção, né? Se ele já vai para uma relação sexual com a cabeça aqui de que, meu Deus, eu tenho que fazer ela gozar, meu Deus, eu tenho que durar mais, meu Deus, essa transa, senão não sei o que, sabe, cheio de coisa, acabou, já era. A ansiedade é a inimiga da ejaculação precoce. A ansiedade é inimiga de qualquer coisa, né, gente? Mas pro homem, para ejaculação precoce, é o que eu acabo tratando aqui em terapia daí, né? É aquela história, vai tranquilo, sabe? Vai tranquilo, esquece, o sexo tem que ser algo natural, sem ficar pensando em nada, curte de boa, sabe? Faz assim como se você estivesse abrindo um presente, ou assim, ó, como se você estivesse comendo a tua comida favorita. Mas não é comer afobado, meu Deus. A gente não come afobado, você come afobado quando você está morrendo de fome, né? Não, então vai assim, ó, eu quero comer minha comida que eu adoro, pensa isso, tá, Diego? Só que eu quero saborear essa comida. E como que você saboreia? Comendo devagar, né? Então, quando você for para a relação sexual com a sua mulher, pensa na sua comida favorita. Pensa, ó a cabeça aqui, né? Na sua comida favorita. Pensa como se você estivesse desembrulhando um presente. Só que o presente é tão especial e esse presente é a sua mulher, né? Tem coisa mais especial do que a sua mulher, sua parceira, tua companheira, que ela vem embalada num presente, né? Só que você não quer estragar esse papel de presente, você quer manter ele ali, né? E você desembrulha como? Devagar. Quando você vai, né, para a relação com esse pensamento, né, que eu quero apreciar, que eu quero, né, aproveitar o momento, eu quero não sei o quê, acabou a ansiedade, você aproveita. Então, começa a colocar isso na tua cabeça antes, né? Aquilo que eu passo aqui na reprogramação mental nos meus tratamentos. É o quê? Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Se você começa a pensar que, meu Deus do céu, isso, aquilo, meu Deus, eu tenho que fazer ela gozar, ai, blá, gerou o sentimento de ansiedade, gerou a ação, que é o quê? A ejaculação precoce. Então, se você começa a pensar, não, ela é meu presente de Deus, ela é, sei, né, tipo, é a minha comida favorita que eu quero saborear. E aí eu quero fazer assim, esse assado, todo aquele processo devagar, lento. Como que é, né? O beijo, as preliminares. Não pular nada, nenhuma etapa, porque é importante para ela, principalmente, né? Para você poder fazer com que ela chegue lá, né? Você precisa caprichar nas preliminares. As mulheres levam em torno de 15 minutos para se sentirem preparadas para a penetração. Ao contrário dos homens que estão lá sendo estimulados durante o dia, vocês chegam lá na hora, já estão ali todo aceso. Aquilo que eu sempre falo, a mulher é um forno micro-ondas, então ela precisa dos cuidados durante o dia, vai cuidando, vai deixando ela preparada para a noite, para que também seja um pouco mais rápido para ela, mas para isso você precisa estimulá-la, né? Se não, capricha nas preliminares, vai ali do jeito que vocês sabem, cria um momento, beleza? Mas tudo apreciando, aproveitando momento por momento. Acaba com a ejaculação precoce. Não tem erro. Acaba com o problema do orgasmo dela, porque vocês dois estão se entregues àquele momento, sem pressa. A pressa de gozar é a inimiga do gozo, é a inimiga do clímax. Então, curta o momento de boa, sabe? Aproveita, sabe? Então, aquilo que eu falei, através da PNL, da hipnose clínica comigo, eu consigo trabalhar esse gatilho que desperta a ejaculação precoce. Se for causada com ansiedade, você não consegue trabalhar sozinho, né? Então, a gente faz a reprogramação mental e a gente consegue trabalhar isso aí, né? Se o problema, né, não estiver relacionado só
a ansiedade está relacionada à musculatura pélvica, como eu falei, eu recomendo o curso de pompoarismo da Nani, tanto para homem quanto para mulher, tá? Que aí eu acredito que trabalhando a causa emocional e a causa física, não tem erro, é melhoria na certa, né? O problema vai ser relacionado. Então, assim, ó, não sintam vergonha, tá, gente? Busca ajuda. Não permita que nenhuma disfunção sexual seja motivo de brigas para você, né? Ou insatisfação na vida de vocês a dois, tá? Então, vergonha para mim é não ter prazer, é não se permitir ser feliz. Então, assim, tá com algum problema, né, com o parceiro que tá tendo ejaculação precoce? Conversa, o diálogo é fundamental, sabe? Mulher, o homem tocou você de uma forma que você não gosta, ele tá fazendo de um jeito que você não gosta? Conversa, explica, sabe? Pra mim, essa não achou onde que tá o clitóris. Vai passar 1000 anos, os homens não acham. Uma hora ele acha, outra hora eles acertam. Entendeu? É impressionante, sabe? Mas aí você tem que falar, entendeu? Tocou de um jeito, não tá bom, faz assim. Fala, sem estupidez, sem nada, curtindo o momento, beleza. E o segredo é o quê? Quando você faz com vontade, entendeu? Não tem erro. Agora, quando você faz com raiva, não é nem pra fazer, né? Aquilo que eu falei pra você aqui, né? Nem faça. Senão você só vai levar a disfunção da inapetência ali sexual, que é o desejo hipoativo, que é o quê? A falta de desejo, né? Entendeu? Então não dá pra fazer assim, aquilo que eu falei, né? Então, no meu papel hoje aqui foi passar um pouco dessas disfunções pra vocês, tá? Pra vocês se conhecerem, se atentarem a todos os sinais que estão acontecendo e não deixarem de ter uma vida feliz a dois por conta de qualquer disfunção ou qualquer problema. Que quando se trata de ser feliz a dois, né? O sexo, gente, é um pilar essencial que sustenta a relação. Se sexo é ruim, todo o resto é afetado. Pode reparar que se você não tá tendo uma relação legal, sexual, não sei o quê, teu dia já vive uma bosta também, não é verdade? Você pode reparar, todos os casais que me procuram, tanto a mulher quanto o homem, a reclamação é o quê? Ah, ele não me faz gozar. Ah, é um saco na cama. Ah, ele não me procura mais. Ah, não sei o que lá. Pode ver que o sexo está sempre no meio das discórdias ali. Então, o sexo é um pilar fundamental. A gente tem que ter liberdade de falar com o parceiro e com a parceira, sem vergonha. Gente, eu penso assim, eu casei com meu parceiro, se eu não puder ter intimidade e liberdade de conversar com ele sobre como eu gosto na cama, sobre tudo na realidade na minha relação, eu não deveria estar com ele, né? Não deveria estar com ele, eu não posso ter vergonha. E talvez assim, é natural que no começo da relação lá atrás você se sinta um pouco envergonhado, né? Porque você não conhece muito bem a pessoa. Mas isso você começa a trabalhar lá no começo, né? De você falar com liberdade, você se livrar das suas crenças de falar sobre o sexo, né? Porque às vezes você pode ter vergonha também de falar, porque aqui na tua cabeça você tem crença de falar sobre isso, né? Então você começa, vai puxando, aqui isso que a Zana falou aqui, ó, uma coisa puxa a outra. Da mesma forma que uma coisa puxa a outra no sentido de você falar como você quer, como você gosta, né? Então, aquilo que eu falei, a pessoa que está sempre me acompanhando e quem me acompanhou a maratona, eu sempre falo que o neurotransmissor responsável pelo prazer é a dopamina, tá? Então, ele é importante para aumentar o prazer. Então, se você está estimulando de forma errada ele, ou seja, transando sem vontade, né? Fazendo as coisas sem vontade, vai acabar com qualquer desejo teu, né? De ter, de repente ali, ó, Val, você tem vergonha, de repente é por conta das crenças, né, Val? Aquilo que a gente fala, né? É bem comum, né? Hoje em dia o sexo é tabu ainda, né? Entendeu? Né? Então, assim, se você não envia a sensação de que sexo é bom, é prazeroso, né? Você só vai liberar o quê? As neurotransmissores ruins, que é o quê? O cortisol, prolactina. Aí começam as brigas no relacionamento a se tornarem cada vez mais recorrentes, né? Então, se você às vezes está preguiçosa, né? Vai para academia, por exemplo, pode reparar que muda tudo. Você começa a ficar agitada, não é verdade? Né? Então, imediatamente você já começa a sentir felicidade. Com o sexo é a mesma coisa, né? Então, assim, pra gente manter uma vida sexual plena, a gente precisa ter um olhar crítico, tá, gente? Pra nossa saúde, olhar pra gente, pros sinais do nosso corpo,
tá? Por isso que eu sempre falo, tem que visitar a ginecologista, o homem urologista, a mulher pega na mão, marcou tudo no ginecologista, marca do homem, fazer os exames para saber se está tudo certo com os hormônios de vocês, se está tudo certo com os hormônios, aí começa a olhar para as outras questões, estão brigando demais, estamos não sei o quê, putz, não, tá tudo certo no relacionamento também, mas a gente não consegue atingir o orgasmo, ele tá, a idade, não, o uso de droga, ou muito álcool, ou não sei o quê, ou a relação, sabe, vai se atentando a tudo, só você consegue mesmo, né, observar tudo isso, né? E se você não consegue trabalhar as questões, né, emocionais, eu tô aqui para isso, para te ajudar, né? Então, aquilo que eu falo, as meninas que geralmente têm menos de 40 anos, uma visita ao ano na ginecologista é suficiente. As mais de 40, que já tô entrando eu aqui nessa fase, uma vez a cada 6 meses, tá? Mas assim, uma vez por ano já é necessário para que o médico acompanhe e diga para você se está tudo bem, tá? Então, as questões das mulheres ali maduras, que estão com problema ali de menopausa, que perguntaram aqui hoje, tem que ir na ginecologista, averiguar e trabalhar essa questão da reposição hormonal. Com certeza tem que fazer reposição, porque menopausa já é, né, a questão hormonal que já está lá embaixo, né? Para que a mulher tenha uma vida sexual na fase adulta, né? Cada vez mais plena, né? Cada vez melhor, cada vez mais feliz. E sexo, ele é sinônimo de vida. Se você não faz sexo, cada vez mais você vai ficando antissocial. Isso já foi feito pesquisa, né? Que a pessoa que não tem uma vida sexual ativa, ela tem menos amigos, ela tem menos vontade de fazer as coisas, ela tem menos vontade de sair, né? É exatamente isso, é o prazer, né? Quanto mais faz atividade física, mais prazer você tem de viver, mais, né? Quanto mais você transa, mais você quer fazer as coisas, é bem assim. Uma coisa puxa a outra, né? Então, conversar sempre com o teu médico. Então, você poder ter abertura de conversar com o médico, conversar com o seu parceiro, tá? Então, assim, é a maior prova de amor que você tem para dar para o seu corpo é o quê? Cuidar dele, tá? Então, é aquilo que eu falo. Os pilares que eu considero é o amor, o autoconhecimento e o diálogo para uma vida sexual plena, né? O amor próprio, que é você poder olhar para você, se permitir ter prazer, cuidar de você, e cuidar de você é olhar para você, ir para o médico, não deixar que qualquer problema seja recorrente, vai correr atrás. Isso é amor próprio, é cuidar de você, cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, né? O autoconhecimento é você poder se perceber e ir em busca do conhecimento. Gente, tá aqui o meu guia, amanhã é o último dia, 10% de desconto com o cupom dia69, o link tá na bio. Cara, é uma chuva de conhecimento para você, mulher, e para você também guiar o teu parceiro. Tem várias informações ali, é um guia completo que vai trabalhar essas questões hormonais, para você entender o teu ciclo de resposta sexual, para você entender o seu período menstrual ali, para saber quando que você pode aproveitar para poder atingir o orgasmo ou não. Ou não. Quando você está preparada para atingir o orgasmo, quando você não está preparada, sabe? Para você quebrar um pouco dessas crenças que a gente tem religiosa muito forte na nossa cultura, né? Para você poder falar sobre o sexo naturalmente. Então, tudo isso tem no meu livro, sabe? Tem mais de 100 maneiras para vocês apimentarem a relação ali, 100 maneiras de vocês ousarem. Tem como você... Cris, eu tenho vontade de dar portas do fundo. Tem um passo a passo para você dar a porta do fundo sem dor, sem trauma. Tem jogos e brincadeiras, sabe? Então, tipo assim, aquilo que eu falei, uma das causas da anorgasmia, né, a falta de desejo, por exemplo, é a rotina do relacionamento. Então, tipo assim, gente, busque formas de apimentar, busque forma de sair na rotina. Essa pandemia agora quer mais rotina do que pandemia. Às vezes está até cansado já, meu Deus do céu, naquela mesmice. É um guia de cabeceira, sabe? É um e-book, é livro digital? Manda imprimir, imprime. Eu imprimi o meu aqui também, porque eu escrevi, mas eu também gosto de estar sempre consultando, né? Eu imprimi na papelaria aqui do lado, imprimo e eu fico ali olhando. Não, hoje eu quero, vamos fazer essa brincadeira aqui, amor, sabe? E vamos brincando e vamos mudando, porque senão, sabe, fica sem graça. Então, gente, 10% de desconto, aproveita até amanhã, tá? É o último dia. Essa live aqui é pra gente trabalhar as disfunções e lá dentro você vai ter mais informação sobre disfunção sexual, de como tratá-la também. Vai ter várias outras informações sobre doenças sexualmente, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. É o guia completo mesmo, sabe? Não é, e fora os bônus que eu falei para você, né? Então, se você precisa de alguma ajuda extra, tá? Além do guia, você pode me procurar no direct, sabe? Na caixinha de perguntas que eu abro de vez em quando, participem, tá, gente? Eu tô aqui para ajudar vocês nessas questões, tá? E aquilo que eu falei, o prazer aí é para ser sem limites, sem vergonha, sem nada, né? Então, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui que eu não respondi, mas podem mandar agora, porque agora está aberto para perguntas. Eu não consigo responder naquela hora que eu estou fazendo, né? Mas vamos lá.
Cadê? Gente feliz não incomoda. Minha ex tinha problema para ter relação, reclamava de muita dor. Natan, se ela reclamava de muita dor, tem alguma coisa errada, como eu falei aqui, né? Tem que analisar se é a questão, né, fisiológica ou se é alguma coisa ali psicoemocional aí relacionada, né? Psicológica, de repente. Tem que investigar. Mas a primeira coisa é o quê? Ir na médica, né, gente? Ginecologista, para ver se tá tudo certo. Endometriose causa muita dor, os cistos, né? Causam muita dor na mulher. Então, tem que ir. Então, as informações que eu passei para vocês aqui, exatamente isso, né? Cadê? Criar uma intimidade sem barreiras, se comunicar sempre, exatamente isso. Quando não tenho relação, fica estressado. Tem que começar a analisar também, tá, Jean? Às vezes tá gerando, às vezes, uma dependência da dopamina aí, tá? Procure também fazer outras atividades, atividade física, outras coisas que te proporcionem prazer, não só o sexo, porque isso pode estar causando um transtorno em você. Fique atento, tá? Porque assim, é comum fazer sexo todo dia? Pode até ser, mas tem que tomar cuidado a frequência do todo dia. É uma vez, é quantas vezes? Porque às vezes pode estar se transformando numa parafilia, e aí isso sim precisa ter um olhar crítico nisso, procurar uma sexóloga, procurar uma terapia, porque de repente ele está passando do normal, está viciado em dopamina, né? Então fica atento nisso aí também, tá? Porque assim, a gente tem essa crença de que sexo é todo dia, tá? Sexo não é todo dia, não. Sexo é quando se tem vontade, tá? E a vontade é de forma natural. E a gente tá ali influenciado pelos nossos meios, pelos nossos problemas externos, do dia a dia, de família, né? Então não dá para acreditar que sexo também é todo dia, porque isso aí é crença que foi colocada também na nossa cabeça, tá? Então não é tanto assim, não. Tem que ficar muito atento, porque às vezes pode estar desenvolvendo um transtorno aí sexual, tá? Uma parafilia que precisa de ajuda também, tá? Ok. Que mais? Alguém mais quer fazer pergunta? Gente, eu nem sei quanto tempo que tá aqui. Vamos ver. Conhecimento é tudo. O que mais? O que mais? Eu não sei se eu respondi todo mundo. Opa. Agora voltou aqui, saiu aqui. Vamos lá. Nunca consegui sentir prazer com a penetração. Meu parceiro agora me faz sentir prazer, porém com a mão. Não entendo o motivo. Isso também, tá? Uma das coisas que eu vou falar pra você aqui, prazer com penetração, isso também é uma crença, tá? Isso daí não tem como. A mulher só sente prazer com penetração se estimulando o clitóris. Só com a penetração ali é praticamente impossível e a ciência ainda nem comprovou se isso de fato é verdadeiro. Algumas mulheres, tá? Poucas, conseguem sentir prazer ali, mas a maioria que conseguiu, tá, Val? Foi estimulando o clitóris, tá? Ela ali bem uns 2, 3 centímetros ali da entrada do canal vaginal, né? Se você colocar o dedo em formato de gancho assim, tá? Não é daí mexer o dedo, né? É mexer o braço, o parceiro. Mas isso não é sozinho, né? Tá? Antes de estar fazendo um monte de coisas, preliminares gostosas, ter estimulado o teu clitóris, mexido, se deixado bem louca, na hora que você diz assim, meu Deus, eu tô louca, é agora. Aí coloca o dedo nesse formatinho de gancho, vai facilitar. Tem umas posições também que facilitam, que você eleva aqui a tua pelve, né? Para que o pênis consiga pegar bem ali em cima, porque ele tá bem perto do canal ali da uretra também. Dizem que ele se encontra ali, mas isso também ainda não é comprovado, porque nem todas as mulheres conseguem achar. A gente tem tanta pouca terminação nervosa ali, que se a gente tivesse terminações nervosas como a gente tem ali as 8.000 no clitóris, a mulher não teria como ter parto normal. Então, penetração vaginal, isso é meio que mito, tá? A mulher pode até conseguir, mas está aqui na cabeça e estimulada ao clitóris. Então, tira um pouco dessa crença, porque isso também nem a ciência comprovou ainda. As mulheres que conseguem ter orgasmo com penetração foram estimuladas também no clitóris, só a penetração, raras. E mesmo assim, é uma questão de prática, tá? Se achou o ponto, para achar de novo, não é toda vez que acha não, tá? Porque não é
pouca sensibilidade ali para você conseguir achar sempre. Tem posição que permite, tem o toque do clitóris junto, então, tipo assim, fuja dessa crença aí, desse mito, tá bom? É normal, depois de 23, ele querer fazer sexo anal. Na realidade, é normal querer fazer sexo anal. É normal. Não tem a ver com a idade, tá? Sexo anal é um sexo como qualquer outro, né? Tanto vaginal, quanto anal, quanto, né, só a masturbação, né? Porque sexo, gente, não se resume à penetração, tá? Sexo é você se masturbar, ele se masturbar. Isso já é sexo, né? Não precisa ter penetração para ser sexo. E a penetração pode ocorrer tanto vaginal quanto anal, se você quiser, né? Não tem idade para fazer isso, mas você só faz se você quiser. Se você nunca fez, no meu guia, no meu livro Prazer Sem Limites, tem o passo a passo de como você liberar a porta dos fundos aí, ó, dar o fiofó sem dor. O fator estresse influencia na hora H e pode causar alguma disfunção? Com certeza, Diego. Aquilo que a gente falou. Estresse, ansiedade, preocupação financeira, preocupação familiar, qualquer coisa. Se a cabeça tá com problema, não vai funcionar. E por mais que você acredite que não esteja, mas na hora do momento ali do prazer, vem tudo. A nossa mente carrega tudo. A nossa mente é responsável por 90% do nosso prazer. Se tá com algum problema, entendeu, Val? Se tá com algum problema, tem que trabalhar aqui para que funcione todo o resto, tá? Aquilo que eu falo, 90% é a nossa mente que faz. 10% né, o corpo, né, a fricção, o toque, etc e tal. Só que se a tua mente não tá boa, pode tocar o que for, pode tocar, né, ali punheta, pode tocar a siririca, não vai acontecer nada, não vai nem sentir, né? Não sente, porque a cabeça não tá aqui, tá no boleto para pagar, tá no filho para cuidar, tá, meu Deus, eu tenho que fazer ela gozar, tá, não sei o quê. É como se não estivesse tocando nada, entendeu? Né? Eu nem sei qual que é o horário aqui agora. Tô dando risada. Nem sei que horas são agora, gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver que horas são agora. Tem mais pergunta aí, gente? Já não passou da hora ainda? 15 para as 9, eu comecei 15. Que engraçado. Não acabou ainda o tempo? Ah, beleza. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Ela vai ficar gravada aqui. E mais uma vez, né, compartilhem aí, tá? Apesar que eu devia ter falado para compartilhar no início, a gente sempre esquece, né? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Se vocês não têm mais pergunta, eu vou deixando por aqui, né? E a gente vou deixar gravada. Qualquer coisa me chama no direct, participa nas perguntas e aí me mandem sugestões de lives pra gente poder conversar mais vezes por aqui, tá? Essa daqui eu tava devendo pra vocês já tem 2 semanas. Então, se vocês gostarem, dá um coraçãozinho aí se vocês gostaram dessa live de hoje, pra gente se despedir, né, com grande estilo. Val, tira essa crença da sua cabeça, porque vaginal não tem terminações nervosas suficientes ali para você atingir o orgasmo. Explore o seu clitóris, que tem 8.000, e ele não é só esse pontinho, eu não tô com meus negócios, ele não é só esse pontinho, ele tem os braços aqui, ó, 4.000 em cada lado. Explore aqui, e no momento da penetração, se permita, aí que você vai gozar com a penetração. Mas na realidade não vai ser só com a penetração, vai ser com o clitóris que você vai estar fazendo ali. Então, tá bom? Gente, boa noite, obrigada. E vai ficar salvo aqui para quem perdeu, né? Compartilha pra galera. E muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada, tá? Um beijo. Até mais.